nós vamos orar pedindo a Deus que direcione a sua palavra nesta manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a partir do verso 15, capítulo 5, a partir do verso 15. Antes de ler a palavra, Reverendo Luiz vai fazer a oração. Oremos, irmãos. Pai, toda a glória e toda a honra sejam dadas a Ti. Nesta hora feliz para os nossos corações, sedentos que sempre estamos diante de Ti para receber a Tua vontade, receber Tuas instruções, receber de Ti toda a palavra que vem da boca de Deus. Nós Te louvamos e Te bendizemos. E agora o nosso coração está preparado, Senhor, para receber tudo aquilo que o Teu coração tem a derramar diante de nossas vidas e em nossas vidas. Por isso Te pedimos, fala, Senhor, fala aos nossos corações, que nós possamos sair transformados um pouco mais neste ministério que Tu tens dado à Tua igreja. Abençoa, portanto, a vida do Teu servo, que será o mensageiro desta manhã, que em seus lábios toda essa Tua vontade, Senhor, seja encontrada na palavra que Ele vai trazer para a edificação da Tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Queremos dar boas-vindas aos irmãos que passam a assistir o culto pela internet, já está sendo transmitido, a partir do canto de louvor, foi iniciada a nossa transmissão, então damos boas-vindas aos irmãos que estão ao vivo na internet, assistindo o culto desta manhã. Diz assim a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 5, verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos convida, não é um convite, não é um convite, é uma exigência de Deus, é algo que Deus requer de cada um de nós. Me foi dado o desafio para falar do Espírito Santo, e eu gostaria de falar desse desafio que me foi dado. Hoje eu não vou falar sobre doutrina, como foi falado nos dias anteriores, mas mesmo não falando de doutrina, mas vou falar da pessoa e obra do Espírito Santo. E falar exatamente sobre o que o Espírito Santo deve fazer na nossa vida e como nós reagimos à presença do Espírito Santo na nossa caminhada cristã. Como é que você reage à presença do Espírito Santo na sua caminhada cristã? E isso é importante para a igreja, porque é uma exigência divina, uma exigência que Deus requer de cada um dos seus filhos, que é ser preenchido pelo Espírito Santo, que é estar pleno, ou ser completado, a cada dia pela vontade, pelo querer de Deus.
Isso é importante porque demanda, né, uma atitude nossa, demanda uma ação nossa. E isso é necessário para cada crente, cada servo do Senhor. O texto que eu escolhi é com relação à igreja em Éfeso, né? E esse texto escolhido, Paulo, desde o início, fala da graça, né? De que nós fomos alcançados, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Você começa a ler e ele vai dizer, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo começa a escrever para a igreja, né? Dizendo da grandeza da salvação, da importância da misericórdia e graça de Deus sobre a vida dos efésios. Mas não é só isso, né? Porque Paulo, além de estar trazendo a revelação da redenção, da grandeza da redenção, Paulo diz também que diante dessa revelação, diante dessa grandeza de revelação, não há gentio, não há judeu. Portanto, Deus chama o seu povo, a sua igreja, independente da nacionalidade, independente da sua etnia, né? Independente da sua condição, Deus chama a igreja. E a igreja de Cristo não pode viver de maneira que não esteja caminhando no mesmo propósito. De maneira que a igreja não esteja direcionada. Você e eu sabemos disso, né? Porque o próprio Jesus vai declarar isso. Ele vai dizer assim, eu sou o caminho. Ou seja, percorrer a vida cristã é percorrer olhando para Cristo. Se eu quero edificar a minha vida, se eu quero fazer com que a minha vida agrade a Deus, eu tenho que seguir os passos de Cristo. Eu tenho que olhar para Cristo e seguir Ele. Portanto, a importância que Paulo dá à igreja é que ela esteja unida, que ela esteja vivendo no mesmo propósito, na mesma direção. Portanto, as orientações são muito claras. Filhos, obedecei aos vossos pais, isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como Cristo, como a igreja que amou a Cristo. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Portanto, as orientações são inúmeras, né? A maneira como andar, a maneira como agir, a fórmula dada pela palavra, que serve de direção a cada crente, a cada cristão, a seguir um caminho que agrade a Deus. Por isso, Paulo termina mandando que a gente se revista, né, da armadura de Deus, para que a gente esteja pronto para qualquer situação, para qualquer eventual problema ou discussão. Por isso, irmãos, né, a gente precisa olhar para a igreja que está em Éfeso. É uma igreja que Paulo está escrevendo e está trazendo a igreja para a vontade de Deus, está trazendo a igreja para que ela viva o Evangelho, viva o ensino de Cristo. O propósito de escrever para a igreja é apresentar a grandeza do ato redentivo de Cristo, da salvação graciosa que acontece antes da fundação do mundo, e que esta igreja que vislumbra agora pela palavra de Deus a grandeza do amor de Deus, ela passe a viver em testemunho fiel ao nome do Senhor. Por que a igreja de Éfeso precisa de essas instruções? Se você abrir lá a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19,
Paulo está em Éfeso. E ele está nesse lugar, né, pregando a Cristo. E ele começa como sempre começou, né? Ele vai a uma igreja judaica, na sinagoga. Ele vai lá e começa a ensinar o Evangelho, a boa notícia de que Cristo é o Salvador e Senhor da vida. Em especial em Éfeso, Deus usa o apóstolo de maneira extraordinária, a ponto, né, da sombra do apóstolo Paulo passar e pessoas serem curadas. É um momento na vida, né, no ministério desse apóstolo, que Deus está fazendo coisas extraordinárias. Paulo chega em Éfeso e encontra 12 seguidores de João Batista. E Paulo ora e impõe a mão sobre eles, e sobre eles se manifesta o Espírito Santo, que eles não tinham recebido ainda. O Espírito Santo se manifesta nos seguidores de João e a igreja começa a se desenvolver de maneira extraordinária em Éfeso. A ponto de que naquela cidade, que havia religiões obscuras, né? Haviam bruxos, haviam pessoas que eram habilidosas nas artes mágicas. Éfeso era um lugar onde era fácil, né, encontrar pessoas que buscavam poder, buscavam autoridade, a ponto de uns seguidores de uma pessoa lá foram expulsar demônios num grupo de pessoas e disseram assim: olha, em nome de Jesus, em nome de Paulo, eu expulso vocês. O diabo se levantou e falou assim: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Quem são vocês? E o diabo, então, a possessão cai sobre aqueles profetas e eles saem nu daquele lugar. Para você ter uma ideia, Deus fez coisas maravilhosas em Éfeso. O poder do Espírito Santo foi manifesto de maneira poderosa naquele lugar. A igreja conhece o Espírito, a igreja conhece o poder do Espírito Santo. A igreja de Éfeso, que Paulo está escrevendo, já teve experiências maravilhosas sobre o poder e o agir do Espírito. Sobre o poder e o agir do Espírito. Mas passaram 4 anos. E Paulo agora escreve para a igreja. Escreve para a igreja para falar da grandeza, das promessas, do agir de Deus em favor da vida desta igreja, e escreve para a igreja, pedindo à igreja que esteja dando testemunho fiel do nome do Senhor. Mas o que houve em 4 anos para que Paulo, diante da exposição da grandeza, da presença, das manifestações do Espírito na igreja de Éfeso, agora precisa escrever, depois de 4 anos, pedir à igreja que ela mantenha firme a sua caminhada cristã e dê bom testemunho do nome do Senhor. O que houve? E aí eu quero remontar o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 5, porque ele diz assim, Paulo está falando, né? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Se você ver o versículo 1, ele vai dizer assim, olha, ninguém vos engane com palavras, verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles. Ou seja, o que entrou dentro da igreja? O que penetrou no meio da igreja?
Ora, penetrou no meio da igreja toda sorte de impurezas, tudo aquilo que desagradava a Deus. Uma igreja que teve testemunho do Espírito Santo, que viu as maravilhas do Espírito Santo. Agora o apóstolo precisa dizer: olha, joguem isso fora. Essas coisas que vocês estão praticando fazem mal à caminhada da igreja, fazem muito mal à vida espiritual de vocês. Portanto, verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade de Deus. E como é que se obtém? Como é que se obtém a vontade de Deus? Como é que a sabedoria penetra nos nossos corações? Como é que a gente passa a ser agradável a Deus? Qual é a atitude que nós precisamos tomar para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor de maneira plena, de maneira que honre e glorifique o nome do Senhor? Paulo dá a receita para a vida da igreja de Éfeso. E aí ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito é com letra maiúscula, tá bom, irmãos? É o Espírito Santo. O Espírito que está descrito por Paulo aí é o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que me parece, né, é que muitas das vezes a gente não compreende quem é o Deus que nós servimos. Porque, segundo o apóstolo, segundo o apóstolo Paulo, nós precisamos ser preenchidos. E isso é uma atitude que não é uma atitude realizada de uma única vez. Isso é uma atitude que é de maneira contínua. O preenchimento demanda, numa visão mais particular, é que você pegue o recipiente, esvazie esse recipiente e preencha esse recipiente. Então é preciso preencher o recipiente, é preciso encher o copo. Se ele está vazio, é preciso encher o copo. E o que o Espírito Santo faz na vida do cristão? Se o Espírito Santo é o próprio Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Se Ele é Deus, Ele não é alguém que é ordenado por mim ou por você para realizar algo ou alguma coisa na minha vida ou na sua. Se Ele é Deus, é Ele que impõe a sua vontade. Se Ele é Deus, é Ele que é soberano para realizar ou fazer na minha vida. Não sou eu que dou ordem ao Espírito, é Ele que ordena na minha vida, é Ele que pessoalmente trata comigo. Portanto, uma das coisas que a gente vai perceber é que se o Espírito é santo, a primeira coisa que vai entrar no meu coração, é que eu tenho que buscar santidade.
ou não? Se o Espírito é santo, a primeira coisa que vai afetar a presença dele na minha vida, a primeira coisa que vai trazer, se ele está presente, se ele é o selo da minha salvação, a primeira ação poderosa do Espírito Santo na minha vida é a busca pela santidade. Ou seja, o velho homem tem que ficar de lado. As coisas que me fazem viver uma vida que desagrada a Deus, precisa ser colocada de lado. Eu caí em Adão, irmãos. Eu estou morto nos meus delitos e pecados. E quando o Espírito Santo chega na minha vida, quando ele vem ao meu encontro, é para me dar vida, é para restaurar aquilo que Adão destruiu, a minha comunhão com Deus. O que Adão destruiu no Éden foi a minha relação com Deus, o meu relacionamento com Deus, porque ele, Adão, quebrou a aliança. E quando o Espírito Santo chega ao meu coração, a primeira coisa, que vai acontecer comigo é que o meu relacionamento com Deus vai ser reativado. Então eu preciso não me embriagar com vinho, onde há dissolução. Eu preciso colocar de lado aquilo que atrapalha a minha comunhão com Deus. Meus desejos, tudo aquilo que faz mal precisa ser colocado de lado. Tem muito crente dentro da igreja que está preso à sua sexualidade. Não pode ver na televisão cenas de nudez, ou busca até na internet para ver. Tem muito crente que, em vez de buscar uma vida santa, tem buscado satisfazer o seu próprio prazer, a sua própria vontade, tem dado vazão à carne, vazão aos seus desejos. E a palavra de Deus diz assim: olha, coloca fora essas coisas, preencha com o santo, preencha com as coisas que são de Deus, porque a primeira coisa importante é, se você tem o Espírito Santo de Deus, você precisa buscar as coisas lá do alto, você precisa fazer com que na sua vida seja uma vida que agradável ao Senhor. Então a primeira coisa que eu acho assim fundamental é que Paulo está orientando para a igreja, uma igreja que já teve experiências com o Espírito Santo do Senhor, uma igreja que já viu o poder de Deus agindo no seu meio, e agora Paulo está dizendo assim: olha, os pecados que vocês têm vivenciado nas vossas vidas, a imundícia que vocês têm vivenciado, tem prejudicado a igreja de Cristo, a relação. Vocês foram salvos na eternidade, porque estão vivendo dessa maneira, porque vocês estão vivendo desta forma. Lancem isso fora, coloquem isso para fora, porque vocês precisam não se embriagar com vinho, mas se encher, ser preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. Irmãos, essa igreja faz 92 anos que está organizada nesse lugar. E há 92 anos esta igreja tem estado aqui para dizer, Deus tem feito essa igreja permanecer nesses 92 anos, para dizer que
os nossos pecados são apagados no sangue do Cordeiro, e aqueles que têm os seus pecados apagados no sangue do Cordeiro são nova criatura, são novos homens, novas mulheres, para a glória de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Tornar tudo novo na minha vida, tornar tudo novo na sua vida. Para que se estabeleça na minha vida, na sua vida, a vontade de Deus, e não a minha vontade, não os meus desejos, mas a vontade do Senhor na minha vida. Por isso, né, Jesus vai dizer para Nicodemo, é preciso nascer do Espírito. É preciso nascer do Espírito. É preciso nascer de novo. É importante que a gente passe a perceber, né, que é um processo diário, querido. Esta igreja teve uma experiência, caiu, e Paulo está escrevendo para que a igreja se levante, se volte para as coisas de Deus. Ela viu milagres, ela viu acontecimentos maravilhosos no seu meio, e agora o tempo, os dias passaram, e essa igreja permitiu se corromper. E aí Paulo está dizendo para a igreja, olha, o tempo não pode fazer com que vocês parem de servir a Deus ou de buscar a vontade de Deus. Vocês têm que deixar de lado toda a impureza, toda a imundícia, e buscar as coisas, mas sejam sábios, busquem as coisas do Senhor e vão conhecer a vontade do Senhor, vão perceber a vontade do Senhor para a sua vida. Quero terminar, irmãos, para dizer que Paulo está dizendo assim, e não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É outra coisa, né, que eu queria destacar, o papel da igreja. O papel da igreja é esse, irmãos, né? A igreja não pode vivenciar, né, a palavra de Deus de maneira estranha à palavra. Essa semana a gente cantou Eu navegarei, né, no oceano do Espírito, e no final desse cântico diz assim, enche-me de novo, enche-me de novo. Parece que o Espírito Santo desistiu da gente, foi embora, né? E agora a gente precisa retomar a caminhada. Enche-me de novo, eu esvaziei. Enche-me de novo. Faz como em Pentecostes. Desce de novo. Desce com poder, com fogo, que eu possa falar coisas, que eu possa exercer coisas, que eu possa viver coisas. Parece que isso está sendo cantado por nós. Que o Espírito Santo é uma fonte de força, é uma fonte de vigor. Mas eu quero lembrar que o Espírito Santo fala através da palavra. Eu quero lembrar que os cânticos que Paulo diz aqui são espirituais. Os hinos são espirituais. E esta palavra, estas escrituras sagradas, que está diante de você, que está diante de mim,
elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então a palavra que está diante de mim, que está diante de você, é essa que tem autoridade. É essa que tem autoridade que deve ser cantada. É essa que tem autoridade e que deve estar nos nossos hinos, deve estar na nossa boca. É esta palavra que deve estar na nossa vida. Não outra palavra. O que nos alimenta é a palavra. O Espírito Santo, ele fala e ele age através da palavra. É ela o alimento para a nossa alma, é ela o vigor da nossa vida. A única fórmula não é chamar o Espírito Santo para te encher de novo. A única fórmula é você buscar o Senhor enquanto se pode achar. É você se embrenhar, buscando a vontade de Deus, lendo a sua palavra. Não é clamando o Espírito Santo, mas é abrindo as Escrituras Sagradas. Ele vai estar do seu lado, porque ele fala pela palavra. Mas você não precisa clamar a ele, não. Você precisa abrir a palavra. Você precisa tomar atitudes de cristão, de orar, de ler a palavra e de praticá-la. Aplicar a palavra na sua vida. Essas são as atitudes que o Espírito Santo de Deus, que está no meu coração, que está no seu coração, vai me levar a fazer. Sedento da palavra, desejoso de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Não adianta cantar e clamar o Espírito Santo. O que adianta é sentar e abrir as Escrituras e buscar nela vida, e buscar nela o vigor para a sua alma, para a minha alma. Essa é a atitude. Não é esperar que venha um fogo do céu e que preenche o seu coração. São coisas simples que Deus espera que nós façamos, irmãos. Que a gente possa exercer o trabalho de discípulo, ouvindo Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, para que eu saiba qual passo que eu tenho que dar. Esta igreja está aqui há 92 anos, não está apontando para a igreja presbiteriana, não está apontando para homens e mulheres, está apontando para Cristo. Esta igreja está aqui dizendo que só Ele pode conduzir você ou qualquer outro ao trono da graça. Só Ele pode conduzir você aos pés do Senhor. Por isso nós estamos aqui, para pregar a Cristo, Senhor nosso, herança nossa. A minha oração é que Deus continue a nos abençoar e nos preencher. E preencher não é uma atitude de Deus, é uma atitude nossa. Qualquer um de nós podemos estar cheios do Espírito, conquanto que nós coloquemos de lado os nossos pecados, conquanto que nós estejamos colocando de lado as coisas que desagradam a Deus na nossa vida. Qualquer um pode estar cheio do Espírito Santo, porque vai buscar na palavra e vai ser conduzido por Ele, vai buscar nas Escrituras e vai receber as orientações da palavra através do poder do Espírito Santo, vai receber força para resistir ao dia mau. Portanto, qualquer um pode estar cheio do Espírito Santo, não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, diácono, apóstolo, sei lá o quê.
Qualquer um pode estar cheio do Espírito Santo, conquanto que desista dos seus pecados e busque na palavra de Deus a direção para colocar os seus pés a cada dia. Que Deus nos abençoe e abençoe essa comunidade de fé que Ele plantou aqui nesse lugar para a glória do seu nome. Amém?